Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. O tema escolhido nesta noite de hoje, o ponto de vista, está contido no livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 2, que tem por título Meu Reino Não é Deste Mundo. Eles são os itens 5, 6 e 7. O ponto de vista. Abordando esse tema, nós vamos ter primeiro conhecimento do que quer dizer o ponto de vista. É o meu ponto de vista, é o de vocês. O que seria ponto de vista? É a opinião que a pessoa tem em determinada situação. O ponto de vista, para que ele seja mais assertivo, digamos assim, quanto mais conhecimento você tem da determinada causa, determinada situação, você vai ter um ponto de vista mais lógico, mais preciso. Então, quanto mais conhecimento, e a depender do ângulo que você vê as coisas, o seu ponto de vista pode ser um ponto de vista, digamos, mais favorável. Mas a gente deve respeitar todos os pontos de vista. Mas hoje, o que diz no capítulo é com relação à vida, com relação ao que nós levamos nessa vida, como encaramos a vida que estamos vivendo. E como estamos na Terra, que é um planeta de provas e expiações, onde a matéria é o que ainda prevalece, então nós vamos analisar aqui o ponto de vista da grande maioria materialista e veremos também o ponto de vista espiritualista. O primeiro ponto de vista que a gente pode analisar é quando você vê as coisas de forma que tudo tem que ser usado egoisticamente, tudo tem que ser levado no seu maior interesse. Então você busca ter um ponto de vista com relação às coisas terrenas em que lhe favorece, em que o outro para você não importa. Então você quer fazer tudo nessa vida pensando que você não pensa que o dia de amanhã aconteça, ou seja, você não está pensando na vida futura. Você nem sabe se ela existe. Você só pensa em estar aqui buscando o seu conforto, as coisas materiais, o seu sucesso, você conquistar coisas. Então, é como se você achasse que amanhã não existe, tanto tem que viver hoje intensamente da melhor forma possível. Tem uma peça refletindo nesse sentido, desse ponto de vista, não foi acontecendo no Teatro Odéon. Esse teatro é um dos 6 teatros nacionais da França. Ela tinha por título Efêmeros. Efêmero quer dizer apenas por um dia. O título da peça, Efêmeros, ela aconteceu numa cidade onde todos ali, eles só tinham um dia de vida. Então eles buscavam naquele único dia, na peça aparecia um único ato, o nascimento, a parte infantil, a juventude, a mocidade, a parte adulta, a velhice e até chegar à morte. Então, nesse ato, as pessoas buscavam ali, sem pensar o que está fazendo, e ter vantagens. Eu tenho que ter o meu melhor nesse dia. Buscavam, aí apareceu nessa mesma peça, o nascimento, o casamento, a vida profissional. Só que todos ali, como eles sabiam que não ia ter mais outro dia para viver, eles faziam tudo sem pensar no próximo. Eles faziam tudo da forma egoísta. Eles só queriam ter para si o melhor. E aí, os espectadores assistindo ali assim, ficam, gente, como esse pessoal são tolos? Como que eles apenas têm um dia para viver e ficam brigando com os outros? Não buscam uma paz, não buscam viver harmoniosamente para poder conquistar a fraternidade. Essa peça nos reflete a pensar que somos como nós aqui hoje, materialistas. Que a gente busca tanto o prazer mudando as coisas materiais, e a gente, os espíritos lá em cima, nossos anjos guardiões, a espiritualidade maior, nos julga assim também, como somos todos. Ele não está pensando, temos tão pouco tempo para ficar aqui na Terra, por não termos conhecimento da vida futura, trabalhamos de forma egoisticamente, orgulhosamente, vaidosamente, em pensando que amanhã não existirá mais. Esse é um ponto de vista.
Um outro ponto de vista que a gente pode buscar compreender também, com relação à vida materialista, é que as pessoas aqui já vêm de destino traçado. Nascer, crescer e morrer. Acabou. Aí a gente pensa assim, poxa, será que as pessoas não têm Deus no coração? Será que eles não pensam que existe, que se você errar aqui, você não vai ter outra oportunidade? Que injustiça! Esses pontos de vista que as pessoas pensam dessa forma, afastam cada vez mais de Deus. Porque eles não acreditam em nada, eles só acreditam no bem-estar da matéria. E dessa forma, a gente vivendo dessa forma, a gente sabe que se você morre, acaba tudo. Então eu tenho que buscar o prazer de uma forma extremada, porque eu sei que eu não tenho outra coisa para fazer a não ser conquistar coisas, a buscar as coisas materiais e pronto. Tem uma história com relação também à vida materialista. Um homem com muitas posses, ele buscou transformar toda a sua riqueza em ouro, em barras de ouro. Depois ele pegou todas as barras de ouro, fundiu uma só, foi na mata, escondeu e deixou lá. Todos os dias à noite, ele ia lá admirar. Olhava aquele tesouro ali, depois tornava a guardar e voltava para casa. Só que um dia ele foi seguido. E após ele ter saído, foi um ladrão lá e roubou a sua barra de ouro. O seu tesouro de toda uma vida que ele conquistou. E diante é isso. O desespero chegou nele de tal forma que o vizinho lhe perguntou: não entendo, ali tanto faria para ter uma barra de ouro, esse valor que tinha, com uma pedra qualquer, você não tinha nenhuma utilidade com esse tesouro escondido, com esse tesouro aí enterrado. Não é isso que a gente faz também? A gente enterra nossos tesouros, pega o dinheiro, bota tudo no banco, compra imóveis aí, fica aí para poder só pagar imposto. A gente pega nossos tesouros e a gente enterra, porque são materiais. Diante dessas circunstâncias tão materialistas, desse ponto de vista tão materialista, chegou a necessidade de a gente ter um ponto de vista diferente. Foi aí que, a partir de abril de 1856, um professor renomado, muito cauteloso, ele, através da ajuda da espiritualidade, ele codificou a nossa doutrina espírita, que é o nosso Hipólito Leon Denis Rivail, vulgarmente chamado Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita para nós. E a semana passada, 18 de abril, o seu primeiro livro completou 161 anos de publicação. Ele publicou as cinco obras básicas, que o primeiro foi o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Livro dos Médiuns, que foi o segundo. A ordem eu acabei invertendo, mas não tem problema. E depois da sua morte, ele deixou muitos rabiscos, muitos escritos, e publicaram também as obras póstumas, que foi tudo que ele também escreveu através da ajuda dos espíritos, que aqui, nesse momento, que ajudava a fazer todo esse trabalho para que ficasse para nós aqui. E o que vinha a ser essa doutrina espírita que nós estamos falando? A doutrina dos espíritos. A doutrina que nós tentamos, a cada dia mais, nos aprofundarmos, buscar um entendimento, entender qual a razão da nossa existência, porque ela dá um sentido a mais à nossa vida. Porque aquela história de que o mundo acabou, acaba tudo, não existe. Para nós, a gente sabe que a vida continua mesmo depois da morte do corpo físico. E que tudo que nós temos que fazer aqui, se a gente fizer o bem, a gente vai levar conosco esse bem. Se a gente construir coisas boas, que o tesouro que a gente tem que levar dessa vida são os valores éticos, morais. É o que a gente faz em prol do outro. É o que Jesus nos ensinou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
E esse amar ao próximo é a gente esquecer da gente às vezes, ou por vezes até o quanto a gente conseguisse. Porque o próximo nosso são todas aquelas pessoas que precisam de nós. E que a gente, por egoísmo, por orgulho, a gente fica indiferente. Então a doutrina dos Espíritos, ela nos ensina a ver a vida de forma pensando no futuro. Porque o que eu construí aqui, eu levo comigo. Não materialmente, mas espiritualmente. Porque esses valores éticos, morais, essas conquistas, nós só vamos adquirir ao momento em que a gente tem um entendimento do que acontece com a nossa alma, com o nosso espírito, depois que a gente desencarna. Se por vezes a gente está sofrendo aqui, às vezes a gente não acha a causa, a gente não fica assim, poxa, a pessoa não fez mal a ninguém, por que ele está sofrendo? Mas a resposta, se você tem um entendimento, conforme está codificado nas doutrinas, nos livros que Allan Kardec nos deixou, ele vai nos explicar que nós fizemos alguma coisa que fizemos de errado em outras vidas e nós estamos aqui para reparar os nossos erros em vidas passadas. Nós estamos aqui para corrigir. Nós estamos tendo uma grande oportunidade que é de fazermos agora certo. É como um aluno que é reprovado e que ele tem que repetir o ano. Ele vai estudar mais para poder ele passar de ano. Então somos nós, estamos agora repetindo a encarnação para que podemos passar para uma próxima encarnação, se tivermos oportunidade, a depender de como seja feita a nossa conduta aqui. Porque se nós estivermos aqui agindo de forma errada, nós vamos ter que passar muito tempo, talvez, como nós estamos no momento de transição planetária, onde haverá um novo mundo para a gente seguir, e seguirão aqueles que, porventura, aproveitaram a oportunidade dessa encarnação aqui, de fazer o seu melhor. Então, a doutrina, esse outro ponto de vista que surgiu com a doutrina espírita, que a gente tem que agradecer imensamente a Allan Kardec, é que nos dá essa paz, essa tranquilidade. É o que isso que nós temos que sentir diante dessa vida futura que nos aguarda. Adianta a gente ficar colhendo coisas materiais para guardar, para quê? Quando a gente morre, a gente não leva nada disso. Fica tudo aí. E às vezes a gente pensa assim, não, eu vou deixar para meus filhos. É tudo enganação. Você está pensando em deixar para você, né? Porque você quer saber que você tem. O prazer seu saber que você tem coisas. Então isso aí, a gente quando tem o conhecimento, os ensinamentos da doutrina espírita, a gente sabe que isso aí não vai... É importante, Deus não condena ninguém que busca aqui ter prazeres. Por quê? O homem, instintivamente, ele busca o seu progresso. E mesmo ele sabendo que está aqui temporariamente, ele quer viver de forma digna. E isso Deus não condena, não. O que Deus condena é o abuso que você faça das coisas para dizer que você quer viver bem. E viver bem não é ter o mais caro, não é ter o melhor carro, não é ter a melhor casa. É você ter a tranquilidade, a paz de espírito em saber que você está bem acolhido, você tem um teto, você tem um alimento, você tem uma roupa. Não precisa ser a roupa de etiqueta mais cara, não precisa ser nada mais caro. Mas você tem o necessário para você viver em paz. Isso sim, a gente leva daqui para outra vida, porque são esses valores ético-morais que a vida quer que a gente, que Deus quer que a gente leve para lá. E aí, se todo mundo ficasse só pensando no céu, é o que está no item 6 do Evangelho, no capítulo 2, então ficar pensando nas coisas do céu, igual os monges, fica lá só orando, ficaria impedido aqui, né? Mas a gente sabe que, como acabamos de falar, o homem ele busca, através das leis da natureza, que é o seu próprio trabalho, né? Ele busca, ele tem conhecimento, ele tem inteligência, ele busca desenvolver isso, porque ninguém fica estacionado. Então isso aí não vai ocorrer. Não vai ocorrer porque a pessoa nós temos nossos anjos guardiões que estão sempre a nos orientar a fazer o nosso melhor, em buscar o nosso progresso moral. E isso acontece através do quê? De conhecimento, de estudos, de trabalho. Você não vai conseguir sentado pensando que as coisas caem até você. Não vai. Então, assim, quando Jesus falou, nesse título desse segundo capítulo, Jesus falou, meu reino não é desse mundo. É como nós também devemos pensar.
que o nosso reino não é desse mundo. Que o nosso, realmente, a nossa vida maior, a nossa pátria maior, onde nós temos que vamos voltar, não é aqui na Terra, é no plano espiritual. E lá, sim, a nossa bagagem tem que chegar pesada. Mas chegar pesado o quê? O que a gente fez de bom aqui, e não as coisas materiais que você quer estar guardando, querendo buscar aqui. É uma passagem evangélica também que diz que um homem fez a sua colheita, colheu tudo, guardou tudo no armazém e falou, agora eu vou ficar em paz. Eu tenho o resto da minha vida o que comer, como eu tirar meu sustento. Só que aí Deus falou assim, insensato que sois. Hoje mesmo, a morte te levará. E assim aconteceu. Quando chegando lá, ele se desespera. Porque tudo que ele conquistou ficou. E ele não tinha preparo nenhum espiritual, entrou em desespero. Será que nós, aqui, hoje, encarnados, como é que nós estamos agindo? Será que nós estamos realmente fazendo planos para a vida futura? Será que nós estamos olhando o nosso próximo e trabalhando em nós a humildade, a fraternidade, os valores éticos e morais? Ou nós estamos também só buscando coisas materiais? O espírita, verdadeiramente espírita, é uma pessoa mais tranquila. Porque tudo que ele passa, se ele sofre, ele vai se merecer. Ele pede a Deus entendimento, força, coragem, para poder passar por todos os sofrimentos. Ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai e o que ele está fazendo aqui. É isso que a doutrina consoladora que Jesus nos prometeu, que enviasse consolador, e que na época em que ele esteve aqui, nós que estávamos encarnados na época, não tinha ainda o entendimento, e que hoje, depois que Allan Kardec codificou e esclareceu muitas coisas, que ainda tem muitas coisas para nós estudarmos, para poder entendermos, é isso que a doutrina espírita nos faz. Nos dá essa paz, essa tranquilidade de entendimento sobre a vida futura e por que nós estamos sofrendo e por que a gente precisa cada vez mais buscar os valores que Deus realmente vai reconhecer em nós. Que possamos nós, encarnados, passarmos para o mundo de regeneração. E chegando lá, mesmo que a gente ainda não tenha aprendido tudo, mas que a gente tinha tirado dentro de nós o ódio, né? Essas ervas daninhas que nos prejudicam tanto de seguir. A gente não consegue olhar para o próximo e falar assim, com ciúme, com inveja, todos esses sentimentos tão negativos que não nos levam a lugar nenhum. Que Deus nos ilumine, que nos mostre o caminho a seguir, que nos dê força, coragem, é isso que a gente tem que pedir a Ele, para seguir, mas seguir esse caminho reto, o caminho do amor, o caminho da fraternidade, o caminho da paz. Muito obrigada a todos pela atenção. Boa noite a todos. O nosso tema, levanta-te e anda, é uma frase que foi repetida por Jesus muitas vezes. E nós extraímos a reflexão sobre esta frase do livro do escritor espírita Edson Carneiro, que tem como título Sofrer Bem e Consolar. A propósito do que a nossa companheira acabou de dizer, no ano de 1857, o advento do Espiritismo nos trouxe o material de acordo com a nossa capacidade intelectual dos dias modernos para entendermos melhor o que Jesus houvera dito. Ele próprio dizia que teria esse momento de trazer um Consolador para explicar as coisas que ele tinha dito, falar de coisas novas. E este é o momento que nós estamos vivenciando, com muita naturalidade, dentro de um processo pedagógico, de literatura, de reflexão, de pedagogia. E assim, nós vamos aos poucos recolhendo, tomando de volta as lições do Mestre. Todos nós cristãos, em dado momento,
quando estamos passando por nossas provações ou por nossas expiações, nós sentimos uma necessidade imensa de querer este auxílio de Jesus. Quantas e quantas vezes, no silêncio das nossas preces, nas aflições mais íntimas, a gente dirige o pensamento a Jesus e pede a Ele: Mestre, me ajude a superar esse momento. Me dê força, me dê coragem, me auxilie. Ele próprio se colocou à disposição, pedindo que todos que estivessem cansados, todos que estivessem aflitos, que o procurássemos, porque Ele teria como nos consolar. E é isso que fazemos constantemente. E de fato, se fôssemos enumerar quantas vezes tivemos dificuldades, e quantas vezes recorremos a Jesus, e quantas vezes Ele certamente nos disse: levanta-te e anda. Esse tipo de expressão, ele aparece nas narrativas evangélicas, e uma delas é sobre o paralítico. Aquela pessoa que, desde o seu nascimento, não caminhava, era um coxo. Quando soube da chegada de Jesus na cidade em que ele estava, se esforçou, foi até o mestre e lhe pediu que o curasse. Jesus disse essa frase: levanta-te e anda. E imediatamente o homem levantou-se e saiu caminhando. Mas é bom dizer que nem todo mundo que procurou Jesus, ou que procura, e que ouve do mestre a frase levanta-te e anda, consegue levantar-se e andar. Muitos que pedem um socorro continuam com a dificuldade. E Jesus complementava que quando a pessoa se reabilitava, é porque a sua fé é que o tinha curado. Então é importante que a gente perceba que entre as virtudes que nós deveremos desenvolver, uma delas é a fé. Allan Kardec, numa crônica, justamente no livro Obras Póstumas, ele dizia que uma das maiores grandezas que nós teríamos nos nossos dias seria o desenvolvimento da inteligência. Como hoje nós todos ficamos perplexos e admirados com o que nós conseguimos produzir com o esforço intelectual, com o esforço da própria inteligência, que é o principal atributo da alma humana dentro do conceito espírita. Mas também ele disse que o maior vício da nossa geração seria a indiferença moral. Seria não acreditarmos nos valores espirituais. O próprio Allan Kardec, numa crônica, ele fala do niilismo e diz que os jovens que vivem o processo da inteligência com a indiferença moral seriam líderes no suicídio, como hoje, infelizmente, as estatísticas mostram. A quantidade enorme de jovens que adentram ao mundo virtual da tecnologia midiática e vivem de tal maneira intensamente tudo aquilo que esse acesso pode proporcionar, que a pessoa acaba, sem perceber, rejeitando completamente o mundo real. Não tem a menor tolerância para qualquer coisa que seja fora do mundo virtual. Este é o maior drama que a indiferença moral produziu com a nossa geração moderna. É um problema extremamente grave, que alcança também não só os jovens, que vai desde a criança à pessoa mais adulta, mais longeva, mas é um problema gravíssimo. É uma forma de fuga. Você não lidar no dia a dia com a realidade da vida. Há uma pesquisa, inclusive existe aplicativo fazendo isso, fazendo com que a pessoa possa medir o quanto que ela está alienada em relação à realidade, ajudando as pessoas a perceberem o quanto que elas não
consegue viver a vida real. Inclusive o aplicativo ele faz uma medição para ver quanto tempo você consegue ficar longe do celular. E acessando. O problema está no celular? De jeito nenhum. Na tecnologia, muito menos. Porque, inclusive, grande parte das pessoas que estão produzindo no mundo usam esse recurso para se atualizarem, para obter informações importantes de tudo que está acontecendo no mundo da ciência, no mundo da pesquisa, no mundo da cultura, no mundo da educação. É uma ferramenta extraordinária para agilizar o processo do conhecimento e sua atualização. Porém, a grande maioria não está usando desta forma. E este passou a ser um dos grandes problemas da atualidade. Todos nós que estamos refletindo um pouco mais serenamente dentro da casa espírita, deveremos reavaliar essa postura. Porque está sendo uma fuga em massa. Sabe o que é isso? Fuga em massa. Praticamente um planeta inteiro fugindo da realidade. E sem a convivência real, jamais nos educaremos de fato, jamais conquistaremos virtudes, jamais vamos expiar as nossas faltas de encarnações passadas, jamais vamos passar pelas provações necessárias para o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Então, é um momento dramático, profundamente dramático. Eu até um comentário outro dia, numa palestra sobre o tema Família, Ideia Genial de Deus. O Espiritismo coloca isso para a gente, que a família nos traz as melhores e piores, entre aspas, experiências, mas que são extremamente necessárias para que a gente, de fato, progrida como seres imortais. Mas o processo midiático de fuga não permite isso. Porque está cada um preso no seu equipamento e a convivência não existe mais. Não existe mais. Então, se não existe a convivência, onde estarão os testes para desenvolver em nós a capacidade de compreender o outro, de ouvir o outro, de entender, de perdoar, de auxiliar? Então, esse é um dos momentos dramáticos em que a gente pede mesmo ajuda ao plano espiritual, aos nossos protetores pessoais, para que juntamente a Jesus nos dê esse socorro, para que a gente possa levantar e andar, para que a gente possa viver uns com os outros para desenvolver o instinto gregário, que vai desenvolver a empatia e todas as energias humanas que vão nos favorecer a nossa condição de filhos de Deus, de seres humanos de fato. Estamos nos transformando em misantropos. Algo que, inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo já mencionou. Farrapos humanos. Então, quando a gente for buscar a Jesus, vamos nos lembrar disso. Para que a gente possa voltar para o mundo real. Quem aqui ainda tem a oportunidade de sentar à mesa no almoço e ficar ali naquela 1 hora de almoço, 1h30, 1h30, a família reunida, contando seus casos, falando de suas dificuldades, contando piadas, interagindo? Há quanto tempo a gente fez isso? Um simples almoço em família, no café da manhã, à noite, em qualquer momento, ou final de semana. Eu tive a oportunidade infeliz de viajar em férias esse ano, e foi as férias mais isoladas que eu já vivi. Chegava nas casas dos amigos, das pessoas para visitar, o cumprimento ali rápido e tal, e cada um com o seu celular, com o seu computador. Eu arranjava uma desculpa, então eu tenho que ir ali e tal. Não vai não, está cedo. Tchau. E estou praticamente há 2 anos afastado dos meus amigos, das minhas famílias, nas férias.
Eu sempre tiro para fazer esse vínculo, para renovar os vínculos, contar os casos, fazer as resenhas, pilerear com o outro, gozar sobre o time que perdeu, que ganhou, coisas assim. Então, o nosso grande problema hoje, nós estamos paralíticos, tetraplégicos, na maior profundidade destas palavras. E devemos buscar a Jesus e pedir, Senhor, me dê força. Ontem, inclusive, fazendo o nosso trabalho de avaliação do grupo de terça-feira, verificamos os depoimentos espontâneos de quase todos que estavam lá, dizendo que realmente se encontram alienados, viciados, não conseguem mais ter convivência. E a vida virou um caos. Um caos, porque viver é conviver. A gente só vai amar as pessoas convivendo com elas. E se nós convivermos com as pessoas, erradas ou não, aprendendo a entendê-las, é que nós vamos desenvolver o amor. Do contrário, nós seremos máquinas. Tanto que hoje o mundo materialista propõe que tudo seja máquina. Máquina para tudo. Até para fazer gol agora criou sua máquina chamada Cristiano Ronaldo, que hoje não funcionou. Mas dentro daquele projeto de que tudo tem que ser máquina. O ser humano é desprezível. A gente vem dizendo uma frase que a gente tem que ter um cuidado com ela enorme. Tudo vai bem, mas quando tem que lidar com gente, ou seja, como assim? Se a gente não for lidar com gente, como é que a gente vai lidar com o quê? Aí vem todo mundo enchendo suas casas de bicho, de animal, tudo bem com os animais, não tem problema nenhum. Mas substituindo a convivência, e enche a casa de animal, mas a casa de gente também. Misture tudo ali. Quantas histórias a gente tem de animais de estimação com famílias, que são empolgantes, marcantes. Então, hoje nós precisamos fazer esse pedido a Jesus, implorar a Ele, nos socorra, nos tire dessa paralisia. Nós estamos fugindo em massa uns dos outros. E vamos ver se Ele consegue nos ajudar e nos dizer: levanta e anda. Mas a gente gostaria de deixar aqui uma reflexão também interessante, que as pessoas que procuraram Jesus, que estavam limitadas, paralisadas numa expiação qualquer, sentindo a agonia de não poderem viver integralmente, de não poderem estar livremente com as pessoas, privada de seus movimentos, é uma coisa terrível esse tipo de expiação, e a gente voluntariamente está fazendo isso. Nós estamos vendo pessoas tetraplégicas. As que pediram com fé, Jesus disse: levanta-te e anda, e elas andaram. E outras tantas, como eu já disse, pediram, mas não pediram com fé, continuaram paralisadas. Mas tem um episódio que está no capítulo, salvo engano, 14, versículo 7, do Evangelho de Lucas, que é muito interessante pela forma como aconteceu. Nós sabemos que o mal de Hansen, a lepra como era chamada, na época de Jesus, não tinha cura. Hoje não, já tem medicações que fazem o controle, fazem inclusive a retirada de contaminação, para que a doença não seja passada para os outros. Por sinal, alguns deputados, especialmente da região norte do Brasil, estão denunciando que a lepra tem voltado de uma maneira assustadora. Já existem pessoas que estão adentrando as matas para ficarem escondidas, como os leprosos antigamente, que eram afastados da sociedade, não podiam fazer absolutamente nada, não podiam conviver, não podiam comprar, não podiam vender, não podiam fazer nada da vida social. Não tinha qualquer interação. E num desses dias em que Jesus estava naquele período da sua peregrinação, um grupo de 10 leprosos conseguiu atalhá-lo na estrada próximo a Jerusalém e gritaram. Eles não se aproximavam, que era uma ordem, eles não podiam se aproximar de ninguém, tinham que viver isolados. E simplesmente gritaram: Jesus, nos cure!
Jesus de longe disse: apresentai-vos aos sacerdotes. E seguiu. Porque naquela época, se alguém quisesse voltar ao convívio social, considerando que estava curado da lepra, era examinado pelos sacerdotes do Sinédrio. Eles é que iam dizer se a pessoa podia ou não voltar ao convívio social. Por isso que houve essa determinação de Jesus. Mas Jesus nem se aproximou deles. Mas à medida que eles foram caminhando em direção ao Sinédrio, eles foram se curando. Foram percebendo que as feridas purulentas estavam secando e eles começaram a ter a restauração das mutilações e, enfim, ficaram com os corpos completamente restaurados. Se apresentaram no Sinédrio e horas depois um entre os 10 voltou para localizar Jesus e ajoelhou-se, lambendo a terra e os pés de Jesus para agradecer. Que era inclusive considerado um estrangeiro, um samaritano, não era um judeu tradicional. E Jesus faz a observação: ué, não eram 10 os que foram curados? Por que só um depois? Esse aqui. Demonstrando que, de algum modo, nós fazemos parte daquela representação dos 9 leprosos curados. Jesus, ele não faz questão de que a gente entre em contato direto com ele. A gente não precisa ser espírito perfeito. Ao contrário, a gente pode estar com a maior lepra na nossa vida, em qualquer sentido. E se a gente grita: Senhor, me cura, ele simplesmente nos dá o retorno à vida. Se nós parássemos para contabilizar quantas e quantas vezes nós fomos curados por Jesus, nesta e em tantas outras encarnações, e fôssemos perceber o quanto que a gente reconhece isso e agradece, nós teríamos talvez vergonha e nos sentiríamos as pessoas mais ingratas do mundo. Mas, concluindo, Edson Carneiro, ele nos lembra, do ponto de vista espírita, das reencarnações, das expiações, da lei de causa e efeito, que as pessoas que são acometidas, e o Brasil está aumentando esse número, especialmente da década de 1990 para cá, que são acometidas pelo mal de Hansen, são pessoas que, de certo modo, não eram bonitas por dentro. E a falta de beleza interior acabou aparecendo. Pessoas extremamente apegadas à matéria, orgulhosas, egoístas. Ué, Valfrido, você está falando disso? E aí? Então, se nós ainda temos tudo isso, será que nós também somos leprosos? Do ponto de vista espírita, sim. O orgulho e o egoísmo são considerados, do ponto de vista espírita, as duas grandes chagas, as duas grandes lepras que nós carregamos. Então, qualquer um de nós, a qualquer momento, vai exteriorizar esta feiura interior representada por esses sentimentos antagônicos à caridade e à humildade. E conclui dizendo o seguinte, que as pessoas que acabam expiando, expurgando a sua falta de beleza interior, que vai para o corpo físico e passam, mesmo por tratamentos hoje que são eficientes, mas passam por uma coisa que não se conseguiu resolver ainda, que é o preconceito. Tanto que as pessoas que estão sendo tratadas, elas fazem tratamentos, famílias inteiras, mas escondidos, sem que ninguém saiba. Porque ninguém quer que ninguém saiba que está acontecendo isso, que tem a lepra. Mas a beleza de toda essa história é que, quando se tem a fealdade interior, que depois vai para o corpo físico, este tipo de expiação geralmente leva o espírito à conquista da maior virtude, da principal virtude que a gente precisa ter para nos tornarmos pessoas angelicais, virtuosas, no sentido profundo da palavra. As pessoas conquistam a humildade. Geralmente foram pessoas que, inclusive, tiveram uma beleza física muito grande,
e usaram a beleza física para seduzir, para trapacear, como muitos de nós fazemos. Vivemos de aparência para enganar melhor as pessoas. Então, dentro desse quadro, felizes os que passam pelo processo da lepra, porque esta expurgação permitirão que eles se tornem pessoas bonitas por dentro. E numa outra reencarnação, eles vão voltar bonitos de fato, porque conquistaram a principal virtude, que é a humildade, através da expurgação do mal de raça. A nossa companheira Maristela tentou nos falar exatamente sobre isso. E a doutrina espírita nos dá esta visão de que o sofrimento, que é a dificuldade de hoje, é o resultado do que fizemos de nós no passado. É a nossa falta de beleza interior que fica agora aparente. Não dá para disfarçar. Por mais que a gente gaste com os cosméticos, com os cremes. Aliás, o Brasil é campeão nisso, né? Nós somos os mais consumidos. Eu mesmo passei tanto renguinho antes de vir para cá. Parece até que eu tenho 18 anos. E a gente faz isso até com um certo sentimento de culpa, para ninguém saber quem eu sou realmente por dentro. Eu não tenho que aparentar que eu estou muito bem. Mas não adianta. O Espiritismo é realista e diz: sofra bem a sua dificuldade de hoje, porque a sua dificuldade de hoje está revelando para você, não é para os outros não, quem você realmente é espiritualmente. O quanto ainda lhe falta para que você seja uma pessoa realmente bonita. Mas o que a gente busca agora, através do sofrimento, é fazer uma cirurgia moral, para que a gente possa ficar bonito por dentro. E aí sim, vai chegar num ponto que nós vamos reencarnar, não vamos precisar gastar nem com sabonete para disfarçar a nossa realidade. Porque nós vamos ter os traços da beleza interior inconfundíveis. Até que a gente passe um ano sem tomar banho, nós vamos continuar cheirosos e bonitos. Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos isso que o Espiritismo tenta nos mostrar. Então, muito obrigado a todos por esse momento feliz e que Jesus nos abençoe. Mas vamos dizer a Ele: ajuda, Senhor. Vamos esperar que Ele diga: levanta e anda. Porque se Ele falou levanta e anda, é porque Ele viu que nós estamos com fé. A gente chamou com fé, a gente tem certeza que a gente vai superar a dificuldade. E vamos seguir adiante. Que Deus nos abençoe.